Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a agonia da memória. Mas não uma agonia no sentido apocalíptico, de que a memória estaria acabando, nada disso. Não gosto, inclusive, desses rompantes. Eu gostaria de falar da agonia da memória no sentido de que a memória tradicional estaria passando por mudanças, e hoje nós temos uma outra percepção em relação à própria memória. E isso nós, professores, inclusive em sala de aula, temos um contato muito grande com esse valor que a memória alcança nos dias atuais. E às vezes nós temos a impressão de que os jovens que estão diante de nós não aprendem como aprendiam antigamente. Mas o que isso teria a ver com essas novas formas que a memória apresenta para a gente? Eu gostaria de falar e gostaria de colocar por que muitas das vezes temos a impressão que os jovens não aprendem. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe. E acima de tudo, além de dar like, compartilhar, faz o teu comentário fixo para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Porque a tua interação com o canal, o teu like, a tua participação, o teu compartilhamento, sobretudo quando você comenta e participa, isso faz com que a própria plataforma identifique o canal e passe o canal para outras pessoas, ou seja, os algoritmos reconhecem a importância deste canal. Já está reconhecendo de uma certa forma. Estamos aí com quase 6.000 inscritos. Já passamos de 5.800 inscritos. E isso graças à participação de vocês. Então, acima de tudo, comentem. E também esse canal tem dois objetivos, que é de convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Vamos entrar, vamos abrir espaços nessa sociedade, porque os espaços do professor têm sido retirados. E professor, às vezes, parece que aceita tudo, aceita qualquer coisa. O magistério é muito feminino, às vezes, mas não no sentido negativo, porque o feminino não é nada negativo, mas às vezes nos comportamos da maneira como o feminino não deveria se comportar, que é com um certo excesso de submissão. Então aquele caráter feminino das mulheres que iam para as escolas, mas eram as mulheres de prestígio, e elas iam às escolas, eram professoras e levavam para as escolas o prestígio dos seus maridos. E a escola era como se fosse uma extensão do lar, por causa da presença do feminino na escola. E nós absorvemos essa presença do feminino e tiramos do feminino aquilo que ele tem de menos recomendável hoje, que seria o excesso de submissão. Então, professor aceita tudo. Penso também que por esse caráter histórico e feminino, no sentido mais prejudicial na nossa história. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil. Olha, vou te contar. Faço às vezes um vídeo, o cara começa a comentar. Aí eu falo de culinária, vamos supor que eu falo de culinária, o cara PT, 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 esquerda.
Eu falo de astronomia, PT, 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 esquerda. Eu falo da Turma da Mônica, PT, 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 esquerda. Ou seja, os caras são programados, né? É a deficiência cognitiva programada. Ele não sabe falar de outra coisa fora desse campo de esquerdoloides, esquerdopatas e direitoloides. Só dentro dessa esfera que ele transita, né? Então esse canal está aqui também para combater esse pensamento binário, que passa também por uma reflexão mais aguçada sobre o papel da memória hoje. Porque aprender, inclusive aprender a caminhar no espaço crítico, também é uma questão de memória. Porque quando o cara diz para você, por exemplo, quando o cara fica preso, por exemplo, nessa ideia de que se você é esquerda, você é PT, é porque ele não conhece a história do que é ser de esquerda, que começou lá na Revolução Francesa. Não existia nem PT e não existia nem Karl Marx. Mas esse canal também tem esse objetivo, de combater o pensamento binário e trazer os valores da memória, porque hoje em dia a memória está passando por uma certa agonia dentro dos seus preceitos tradicionais. Por exemplo, um exemplo assim bem simples. Há poucos dias eu estive numa escola e uma aluna, ela não podia me ver, ela rebolava, ela ia até o chão. Aí em algumas oportunidades eu passei e ela arranhou as minhas costas. E de vez em quando ela tinha uma certa intimidade a mais, ficava às vezes tentando passar a mão no meu rosto. E eu comecei a me esquivar, evidentemente, porque eu percebi o movimento do que aquilo poderia dar. E de repente, na sala de aula, ou seja, foram à direção e disseram à direção que eu estava assediando a menina. Mas, pensando nesse tipo de coisas, porque isso foi feito na frente de todo mundo, por ela. Então, de forma alguma, houve da minha parte assédio. Inclusive inventaram que eu pedi telefone e tal. Mas por que isso acontece? Isso acontece também por causa daquilo que eu estou falando nesse vídeo, da agonia da memória. Ou seja, nem aquilo que aconteceu agora, nem aquilo que aconteceu semana passada, aos olhos das pessoas, fica às vezes como uma memória tradicional, como uma memória analógica, porque todo mundo viu, mas o problema se voltou contra mim, mesmo estando evidente aos olhos de todo mundo e com testemunhas. O que isso significa? Isso significa que a memória está se modificando, ou seja, o papel da memória tradicional está se modificando e aquilo que é real tem sido transformado em virtual. Agora, o que é esse negócio de real e virtual? Porque muitas das vezes nós falamos de real e virtual e não paramos para pensar nisso de forma mais objetiva. Mas vamos ao real e o virtual. A partir do dicionário, o virtual seria aquilo que está prestes a acontecer como possibilidade. E essas possibilidades virtuais, nem sempre elas são visíveis aos nossos olhos. Porém, o real, ou seja, aquilo que Deleuze e Guattari chamava de extrato, é isso aqui. Aqui, por exemplo, temos um shopping que está atualizado como local de compra, né? Um shopping que está atualizado como local de compras. Ele está atualizado desta forma, é um extrato. Porém, acima, em uma outra realidade, existem as intensidades, onde o virtual começa a aparecer ou a não aparecer.
Porque o que seriam as intensidades? As intensidades seriam os movimentos do devir que podem, inclusive, modificar isso que está estratificado, ou pode, inclusive, aperfeiçoar aquilo que está estratificado dessa maneira, inclusive como shopping, em relação ao exemplo que eu dei. Então existe o extrato, ou seja, shopping, e as lojas do shopping, isso está estratificado dessa maneira. Porém, existem as intensidades, ou seja, o que está acontecendo ou o que estaria acontecendo para que isso que está estratificado dessa maneira se aperfeiçoasse como shopping ou deixasse de existir como shopping, até porque algumas lojas abriram, mas fecharam. O que está acontecendo como intensidade? Porque a intensidade pode modificar aquilo que está estratificado. E segundo Deleuze e Guattari, existe também o plano de consistência, que é o conjunto de ideias que também fazem parte do virtual, e esse conjunto de ideias pode gerar uma estratificação ou a modificação em termos de intensidade. O que eu quero dizer com tudo isso? É que hoje em dia nós temos um predomínio maior da virtualidade, ou seja, das intensidades que acabam mudando de forma muito mais veloz aquilo que está estratificado. Exemplo histórico: até o final da Idade Média, mais ou menos, os acontecimentos que nós chamamos de históricos, a modificação dos estados de consciência eram muito mais devagar. A partir do momento que há a ampliação comercial do mundo a partir das grandes navegações, há um contato muito maior de uma cultura para com outra. E isso vai se intensificando. Depois a criação da imprensa, depois da criação da imprensa, ao rádio, à TV, a essa tecnologia de satélites mais analógica, e hoje em dia estamos em plena era digital, onde o virtual, ou seja, onde as intensidades do devir, ou seja, do movimento, são muito mais velozes. E o que acontece? Acontece que aquilo que está estratificado como realidade pode se modificar. Isso tem causado uma certa agonia da memória, no sentido daquilo que nós chamávamos de memória tradicional está sendo modificado. Está sendo modificado pela velocidade das intensidades que estão à nossa volta. Isso é o que está acontecendo. E é dentro dessa esfera que eu estou aqui fazendo esse vídeo a respeito da agonia da memória, ou seja, nem aquilo que é evidente, nem aquilo que aconteceu há poucas horas ou há uma semana é às vezes alcançável pelas pessoas. A gente percebe hoje o sistema político, alguns políticos inclusive inescrupulosos, eles utilizam dessa capacidade, dessa possibilidade do esquecimento. Eles se aproveitam de forma indevida do devir para dizer: sabe aquilo que eu fiz semana passada, que todo mundo viu? Não, não foi aquilo não. Aquilo que você viu não foi. Isso é invenção da imprensa, isso é invenção como o governo, como Lula fazia, né? Eu fui preso porque houve uma conspiração nos Estados Unidos. Ou o que acontece hoje, né? O presidente da República fez de tudo para que a vacinação não acontecesse. De tudo para que a vacinação não acontecesse. Quando a vacina estava chegando, ele dizia: vai comprar vacina na casa da tua mãe. Não vou comprar essa vacina do Dória. Agora, como a eleição está perto, ele vai se utilizar
do fato do Brasil ter vacinado a população como algo dele, como algo que ele sempre quis, contando com o esquecimento antropológico das pessoas. Porque a memória tradicional, ela agia da seguinte maneira. Alguns pensadores, eles formularam de forma muito inteligente essas questões da memória tradicional. Platão dizia que nós vivemos a realidade como ela é, de fato está no mundo das ideias perfeitas. É uma realidade molar, ou seja, está no mundo das ideias perfeitas. Esse mundo das ideias perfeitas atualizam-se em forma de sombras, através dos corpos. Então, através dos 5 sentidos, nós temos contato com a realidade, mas em forma de sombras. Precisaríamos praticar a dialética para nos lembrarmos daquilo do real como ele é, em termos de ideia perfeita. Ou seja, a memória, nós sempre tivemos essa ideia de que a memória é também a recuperação de valores que foram esquecidos no passado. Freud trabalhou com essa ideia também, de que na realidade nós vivemos em um sistema familiar entre pais, mães e filhos. E dentro dessa estrutura familiar tradicional há a produção de desejos da filha pelo pai, da menina pelo pai, do menino pela mãe. E esses desejos precisam ser contidos. E toda a sociedade se forma e se constrói a partir dessa falta. Então, o mundo da cultura, o mundo da linguagem, seria um mundo em busca dessa falta original, dessa falta tradicional. Depois até Lacan vai dizer que toda linguagem são símbolos, toda linguagem são simbólicas, mas a própria linguagem é a produção da falta daquilo que foi deixado no inconsciente. Freud chama de inconsciente. Porém, nós só poderíamos tomar consciência disso através da terapia, através da psicanálise. Então, a memória tradicional, como nós a percebemos, se construiu também a partir dessa ideia de que a realidade está dentro de um plano. Nós nos esquecemos dessa realidade como ela é e agora precisamos buscá-la através de um método, através de uma dialética no sentido platônico ou através de uma terapia no sentido da psicanálise. Porém, agora, como nós inventamos essas novas tecnologias e nós substituímos o verbo esquecer pelo verbo deletar, porque agora nós não nos esquecemos mais das coisas, agora nós deletamos as coisas. Só que quando nós nos esquecíamos das coisas, aquilo que era esquecido ficava no inconsciente para ser lembrado. E aquilo que nós deletamos fica guardado em que lugar para que nós possamos buscar e trazer como valor a partir da memória? O que nós podemos construir como memória em uma sociedade que digita informações e que deleta informações? Ao digitar informações, é como se o mundo passasse a existir. E ao deletarmos informações, é como se o mundo que nós digitamos deixasse de existir. É isso que faz, por exemplo, o presidente Bolsonaro. Eu fiz de tudo, agora ele fez de tudo para que a vacina chegasse. Mas todo mundo ouviu ele falar: não vou comprar a vacina do Dória. Não vou comprar. Todo mundo ouviu ele dizer que vacina da AIDS. Mas isso, diante da sociedade
que nós construímos hoje não tem muita importância. Eu falei isso, mas eu posso dizer que não foi bem isso. E tá tudo tranquilo, porque a agonia da memória tradicional está em pleno vigor. Eu posso dizer que falei, depois eu digo que não falei. E está cheio desse tipo de comportamento nos grupos de WhatsApp. O sujeito fala uma coisa, aí depois ele deixa aquilo para lá, ele fala outra coisa. E ele vai falando um montão de coisa que não tem nada a ver, uma em cima da outra, uma sem nenhum nexo em relação à outra. Porque a memória tradicional está em agonia. Mas a pergunta que eu deixo no ar é o que nós podemos fazer, o que existiria de bom nesse tipo de memória que nós estamos construindo hoje. Porque com certeza, eu não vou aqui também dizer que só tem coisa ruim nesse tipo de performance que nós temos hoje em relação à memória. Mas eu gostaria de deixar essa pergunta no ar para que a gente volte uma outra oportunidade. Será que essa memória, onde a gente digita informações e deleta, será que isso é só ruim? Ou existiria alguma coisa boa nisso? Ou existiria algum tipo de reflexão mais alusiva que a gente possa fazer? Não se esqueçam, a menina arranhou, a aluna arranhou as minhas costas. Todo mundo viu. Depois ela falou que eu a assediei. Loucura! Mas é isso aí. Usei também com vocês aquele exemplo do aluno que falou: eu estava na terceira aula falando sobre burguesia. Aí ele falou: professor, o senhor vai ficar o tempo todo aí falando sobre esse negócio de burguesia, burguesia, burguesia. Aí, então você já entendeu, não preciso mais falar. Ele: não é que eu entendi, mas o senhor está 3 semanas falando burguesia, burguesia, burguesia. Ou seja, ele não aprendeu. Mas ele não estava interessado em fixar na memória, em fixar na aprendizagem o significado da burguesia. Ele via o tema burguesia como se fosse um filme que vai passando, já passou esse filme, vai, passa, muda a cena, ou seja, vira o disco. É isso. Então é a nova memória que aparece para a gente e que a gente está tentando lidar com ela. Nós, professores, tentando lidar com ela também. Só que existe um outro problema. A burrice está emergindo, está influenciando o mundo pedagógico, o mundo da docência e a gestão escolar. Qualquer burro, qualquer idiota que fala qualquer coisa contra a matéria, contra o jeito de ensinar do professor ou contra qualquer coisa que ele falou, porque o professor também, ele é o representante dessa memória tradicional também. Só que esse mundo virtual de intensidades informes tem emergido e tem atingido também o professor e a gestão escolar, que infelizmente parece que está meio assustada também com esse movimento todo. É como se nós estivéssemos vivendo uma guerra entre memória tradicional e memória virtual, entre memória estratificada como realidade objetiva e memória das intensidades, que a cada dia mudam as coisas, mas mudam muitas das vezes de maneira informe. Essa é a reflexão sobre a agonia da memória. Espero que vocês tenham entendido. Participem, deem like, façam o comentário de vocês e não se esqueçam, se você quiser contribuir com o canal, Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880 Bradesco. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880 Bradesco. Ok, galera? Vocês são do coração.